tudo, Pai, tudo é sobre Ti. Espírito Santo de Deus, Pai, que fale audivelmente aqui no seu coração, nos seus ouvidos, para que Ele possa transbordar em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Alegria imensa mesmo, alegria imensa ter a palavra nesse mês, nesse tempo, em que é o mês dos pais, né? Aqui a gente tem trabalhado nesse assunto e eu queria tocar nisso. A gente queria fazer uma reflexão objetiva com relação à paternidade, o que a gente chama de paternidade bíblica. O que seria isso? Uma das primeiras coisas que me vem à mente quando eu falo de pai é a minha própria paternidade, né? Mas a paternidade é algo complexo, né? As experiências aqui, cada pessoa tem uma experiência tão única da sua paternidade. Eu conheço algumas das pessoas que estão aqui e sei que por vezes você não teve o pai que você esperava ter. Por vezes seu pai te decepcionou. Por vezes coisas muito íntimas aconteceram na tua relação com seu pai. E a gente percebe que isso traz para a gente uma consequência da nossa relação com Deus. Porque a gente sempre fala com Deus, sobre Deus como um pai, né? Então, as três expressões de Deus que a gente conhece, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando a gente pensa no pai, a gente vai pensar em quem? Alguém carinhoso, alguém que cuida, alguém que traz aquilo que eu preciso para sobreviver, que me dá aquilo me ensina, me protege. Então eu queria pensar nisso hoje, junto com vocês, para que a gente transforme essa experiência que a gente tem, de maneira que Deus consiga entrar nesse lugar. Né? Cada um aqui realmente tem uma relação específica com o pai, o seu pai, né? seu pai de carne aqui. E eu queria que você pensasse sobre isso, agora. Pense aí no seu pai, pense como é que foi sua relação com ele. E para quem está aí preparado, a gente fez aqui, né, Nilton, um exercíciozinho que você vai pegar aí, vai escrever no seu celular, vai aparecer na tela aqui um QR Code aí, você vai colocar e vai ter a oportunidade de mira ali, algumas pessoas que tiverem aí, coloque o celular lá e coloque aí, você vai ter 3 opções, né? Defina sua relação com o seu pai em uma palavra, né? Mas você tem aí 3 opções, né? Pode colocar 3 palavras, vamos lá. Vamos ver o que isso nos traz aí nessa realidade. Conseguiu aí, Almir? Ou está longe demais? Deu certo? Então coloque aí, rapidamente, 3 palavras que definem a sua relação com seu pai. Seu pai, já está vindo ali algumas coisas, né? Admiração, trabalho, saudade, respeito. Mas seja sincero, tá? Até porque não está aparecendo seu nome aqui, né? Tá? Então, abra seu coração para você mesmo, para poder a gente fazer essa reflexão de maneira completa. E se alguma coisa não foi bem, coloca aqui para a gente, conta para a gente o que foi que aconteceu. Procura desabafar, esse é o momento que eu queria que você pensasse sobre isso. Eu sei que tem muita realidade diferente aqui. Tem gente que perdeu o pai muito cedo. Tem gente que o pai nunca sumiu. Né? A gente tem algumas estatísticas muito ruins de que, por exemplo, hoje em dia,
dá conta do seguinte, que quase 7% das pessoas não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Eu tive a oportunidade de conversar com o Ricardo era um colega de trabalho, e ele falou assim, ele desabafando, já era um homem bem resolvido, enfim, um pai de família, mas aí a gente estava falando sobre isso, porque minha sobrinha não tinha o nome do pai na própria certidão. E ele começou a desabafar, e a gente começou a falar sobre aquilo, né? E ele falou tanto que aquilo pesava para ele. Então, pode ser que alguém aqui não tenha o nome do pai na sua certidão. E aí o constrangimento, nome da mãe, nome do pai, nome do pai nem vazio. Então, vamos lá, o que a gente tem aqui? Companheirismo, intransigente aí, ó. Proteção, segurança, amigo, respeito, frio, admiração, firmeza, paciência, serviço, cumplicidade, melhor amigo, dedicação, gratidão, entrega, desprezo, bravo. Dá uma olhadinha ali no que está escrito. Você vai achar a sua palavra ali, mas vai achar de vários também, né? E continue a pensar no seu pai. Duro, difícil, faleceu. Mau exemplo. Como isso dói, né? A gente não ter uma referência, né? Isso dói muito. E como o contrário também é algo extremamente positivo. Procura lembrar aí a última lembrança que você tem do seu pai. A primeira lembrança que você tem do seu pai, não é a última, não, a primeira. Mais novo, né? Volta aí na sua mente, porque as lembranças elas são emocionais, elas não são cognitivas, né? Se você teve uma experiência emocional, você vai lembrar. Eu lembro da minha, eu vou contar a minha, eu lembro do meu pai em frente a um Fusca. Eu devia ter, pelo menos, eu devia ter uns 3 anos de idade, né? Aí está aí meu pai. Está parecendo comigo, né? Aí ele já tinha 80 anos, tomara que eu chegue a ficar bonito assim com 80 anos, né? O bigode não dá certo, no bigode não sai. O Nicolas está saindo do bigode ali. Então, o que acontece? Ele estava lá na frente daquele Fusca, e aí eu lembro, é como se fosse fotografia, não é nem um filme, né? Aí ele estava lá na frente do Fusca, aí alguém falou assim, não, seu filho não dá para ir, porque o Fusca era pequeno, e aí, sei lá o que estava acontecendo, eu não lembro de tanto detalhe. Só que o que eu lembro era, aí, depois disso, foi descendo de volta a Estrada Parque, que era uma mão só, e eu atrás daquele lugarzinho do Fusca, onde fica o motor ali, pelo lado de dentro. Então, você imagina o tão pequeno que eu era. E esse meu sentimento, ele traz algo assim, orgulho. Não, meu pai não me deixou aqui. Meu pai me levou, não sei lá para onde, o que será que ele fez, mas ele me levou. Então, tanto que isso é significativo, né? E eu fico imaginando, meu irmão, quem colocou aqui mau exemplo, tanto de coisa que tem no seu coração, que é ruim, que é duro, que te machuca todo dia, que te faz ir para um lugar onde você não quer ir, que te faz fazer alguma coisa que você nem queria fazer, mas aquilo vai te conduzindo, né? Vai te conduzindo a um lugar aonde não foi o lugar que Deus quis para você, né? Eu fiz aqui também um deverzinho de casa e coloquei problemas de saúde mental associada à ausência paterna, né? Baixa autoestima. Aí quem é psicólogo aqui, eu não vou muito mais longe, porque tem muita coisa profunda com relação a isso, mas só queria que você lembrasse. Baixa autoestima e autoimagem distorcida. O meu pai, ele não me deu referência, então eu fico assim,
isso que me leva para esse lugar, para eu ter uma autoestima baixa. Parece, né, como a gente é complexo, né? Transtorno de ansiedade, depressão, transtorno de comportamento, dificuldade em formar vínculos afetivos. Olha só, aqueles homens duros que usam as mulheres, que não querem ter compromisso com ninguém, problemas de identidade de gênero, papéis de gênero. Isso é um problema realmente grave, que a gente tem um desafio nosso, né, como cristão. Vulnerabilidade ao uso de substâncias químicas. O que acontece, gente? No presídio, 80% a 90% de quem está lá teve algum problema com o pai. Então, olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem. Não estou dizendo que todo mundo que tem problema com o pai vai para o presídio, mas isso, o contrário, ele é verdadeiro. Transtornos de apego, né? E talvez isso retrate aí a nossa quantidade imensa de feminicídio. Toda hora parece aquilo. Para mim, parece algo surreal. Para quem é policial aqui e tudo, eu acho que eu teria muita dificuldade de olhar para um homem que consegue fazer isso com uma mulher vulnerável e tudo. É algo assim que é absurdo para a gente como homem, né? Mas vem da onde isso? De algo muito mais complexo, né? Aí, olha, rendimento escolar prejudicado, ideia suicida, comportamento autodestrutivo, e aí vai, né, gente? Eu não sou psicólogo, mas quem estuda isso aí e ouve lá nos consultórios deve conseguir falar melhor. Então tá aí, ó, não esteve comigo, inspiração, serviço, e aí vai. Dá uma olhadinha aí, coloca no seu coração e continue pensando no seu pai, porque eu quero construir com vocês a ideia do que a gente chama de paternidade vinda do Pai, né? A paternidade de Deus. Então, pode tirar aí, Murilo. O que a gente tem, então? Depois, fique com o seu celular, só não fique distraído, porque nós somos papai offline, né? Depois eu vou falar nisso no finalzinho. A gente vai ter esse momento aí de fazer o lançamento oficial do Papai Offline aqui. Mas é muito mais do que um evento do final de semana. Eu queria que a gente, como homem aqui na nossa comunidade, entendesse isso como o momento de pensar sobre isso, né? O momento de tratar a sua paternidade como algo extremamente séria e que vai fazer toda a diferença em tudo que está ao seu redor. Então, eu faço uma pergunta assim, para os filhos: seu pai é perfeito? Vamos falar sobre perfeição, né? A gente colocou ali várias coisas ali, então vamos colocar alguém que conseguisse colocar todas as palavras perfeitas sobre o pai. Meu pai, falando sobre meu pai, ele era alguém admirado, era alguém que era um homem de Deus muito engajado, né, Alex? Todo mundo tem essa lembrança dele. Eu acho que ele ficaria muito orgulhoso de me ver aqui falando, ministrando a palavra, falando sobre a palavra, porque ele era um pregador da palavra. Então, ele era alguém que se completava. Só que, se eu for pensar em tudo, né, eu não vou descrever tudo aqui dessa minha relação com meu pai, mas aqueles vários buracos que tem ali, né, que a gente pode falar, talvez que até hoje eu ainda carrego, porque faltou, né? Mas hoje é dia de falar, de pensar naquelas coisas que são importantes, né, e são positivas. Então, vamos lá, ó. Seu pai é perfeito?
qual é o pai perfeito? Quem tem filhos perfeitos? A gente falou aqui da estatística, que fala sobre essa questão da certidão de nascimento, né? De um homem não registrar um filho, pode ser o máximo possível de algo, de uma fuga, né? Aquele filho é teu, você sabe que ele é seu e não coloca ali. Isso 7% que não colocam o nome, e aqueles que abandonam. Agora, acabou de sair uma estatística que a quantidade de lares chefiados por mulher é maior do que o de homens. Então, a gente tem um revestrez aí, uma coisa um pouco complicada com relação à nossa sociedade, né? E que a gente sabe que não é saudável. Então, essa questão da perfeição é algo que a gente vai achar, mas não no nosso pai. A gente vai achar em outro pai. E é isso que eu queria chamar a atenção de vocês aqui. E quem tem aí a Bíblia, abra lá em Gênesis. Eu queria fazer uma leitura aqui para a gente embasar o que a gente está falando nessa relação de Deus com a gente. Então, Gênesis, então, ele ali relata esse início, a criação, né? E a primeira, depois de Deus ter criado tudo, ele gerou o homem, e depois de ter criado o homem, ele, a partir do homem, gerou a mulher. Então, vamos dar... eu queria que vocês abrissem Gênesis 2, no versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus do homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden na banda do Oriente e pôs ali o homem que tinha formado. Então, a primeira característica de um pai é cuidado. Quando seu filho nasceu, eu lembro que quando o Nicolas nasceu, me deu uma reação muito estranha, assim. Eu comecei a ficar com medo dele ter 6 dedos. Até hoje não sei porquê. Podia acontecer tanta coisa, né? Um menino, uma criança nascer, não. Eu só pensava, meu Deus do céu, se ele tiver 6 dedos. A gente fica meio atordoado, né? Com aquela experiência, foi minha primeira experiência, meu primogênito. Então, aí eu peguei e comecei a pensar aquilo. E aí, só que o que eu queria era cuidar dele, né? Quando eu vi ele ali vestido e tal, aí aquele cuidado, a nossa reação, é aquela coisa maravilhosa. Lembra aí do seu primeiro filho, né? Para quem tem filho aqui, lembra do seu filho. Que coisa mais transformadora é você encontrar o seu filho a primeira vez, ouvir o coração dele. Eu também não esqueço desse dia. Acho que todo mundo que é pai aqui lembra um pouco do dia do do coração, né? Fala, cara, existe, né? Porque lembre-se que a nossa experiência, ela é intencional. Ela tem que ser construída, a experiência paterna. A experiência materna, ela já é algo que já está nela. Então, é isso que a gente tem que aprender a ser. Então, Deus fez ali o homem e depois fez um lugar para ele. Fez um lugar lindo, maravilhoso. Falando um pouquinho aqui sobre o Papai Offline, né? Uma coisa que é forte no meu coração, que sempre tem que ser no meio do mato. Sempre tem que ser no meio, junto à água corrente e às árvores e ao que é a natureza. Então, Deus cuidou ali, né? E aí, pulando um pouco aqui, Deus continuou esse cuidado, trazendo a mulher para a gente, né? A mulher é um presente, gente, para a gente, né?
Uma das coisas que eu penso, toda vez que eu vejo, quando eu vejo alguém que talvez tenha dificuldade de entender isso, é que se você pensar na mulher como um presente dado por Deus, e ela a sua mulher é um presente dado por Deus. Então não perca essa perspectiva nunca, 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 nunca. Porque a partir daí você vai poder ser o melhor homem possível, né? Então, e da costela que o Senhor deu, tomou o homem e formou a mulher e trouxe a Adão. Isso é um presente, lá no versículo 22, 2:22. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Nesse momento ele ficou feliz, né? Essa é osso do meu osso. Ele estava naquele lugar extremamente triste ali, e Deus deu um presente para ele. Quem é que não gosta de receber presente? E quando a gente recebe um presente, a gente fica alegre, né? Qualquer coisa. Eu estava vendo aqui, teve a nossa festa junina, e é interessante que a hora que fazer bingo, aí fez um bingo aqui, aí o que é o prêmio? Não quero saber qual é o prêmio, eu quero ganhar o prêmio, eu quero um presente, né? Eu sou professor, aí eu sempre levo balinha ali junto comigo. Toda hora que alguém fala alguma coisa que eu quero estimular, eu dou uma balinha. A pessoa fica maravilhada com a balinha. Eu falei, quero uma balinha. Quando eu descobri isso, eu falei, ótimo, meus alunos vão ficar super bem, porque simplesmente ganharam uma balinha. Então a gente sempre gosta de presente, né? E esse presente traz felicidade. E aí, aqui no versículo 24, ele diz, portanto, deixará o varão o pai e a mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então, ali, o que acontece? Essa construção que Deus fez. Ele pegou o homem, trouxe a mulher, botou no jardim e equilibrou as coisas. Equilibrou as coisas, mano. Quando as coisas se desequilibram, é porque não é Deus que fez. As coisas que Deus faz são equilibradas. Então estava aquele equilíbrio maravilhoso ali. E aí o que aconteceu? O que a gente já sabe, né? E conta ali aquela história dela, de Eva com a serpente. E aí no versículo 8 ele fala o seguinte: depois que aquilo aconteceu, eles viram que estavam nus, né? E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E disse: ouvi a voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão à mulher, a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Então, o que acontece aqui? Deus estava descrevendo que quando ele chegou no jardim, ele não chamou, lógico que Deus sabia de tudo, só que ele não chamou a mulher. Isso aí, me chama muita atenção. Ele chamou o homem. Falou: vem cá, o que está acontecendo aqui? Como se ele já sabia, né? Ele já tinha visto acontecer, mas ele chamou o homem. Isso é didático, né, queridos? Nós somos responsáveis, nós somos a cabeça dessa relação, nós somos a base. Nós recebemos de Deus aquilo que a gente vai distribuir como a mulher que divide, né, que a gente divide com ela essa missão, né? A submissão não é algo depreciativo, é algo extremamente nobre, quando a mulher entende que ela tem uma submissão. E toda mulher que não entende que tem uma submissão, ela destrói o equilíbrio que Deus criou. A gente está falando sobre equilíbrio. O jardim fica desequilibrado. Então, foi ali, né? Aí o que acontece? Acabou e Deus começou a questionar. E
ele fez essa pergunta: o que aconteceu aí, Adão? Então, Adão disse: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. E disse Deus à mulher: por que fizeste isso? E a mulher, a serpente me enganou. Então teve um jogo de culpa, né? Primeiro o homem jogou na mulher, e a mulher depois foi lá e falou: não, foi a... Aí a cobra não tinha que falar, falou: não, deve ter sido eu mesmo. Então ficou ali. O curioso é o seguinte, que a nossa tendência de não assumir a nossa responsabilidade. Deus chamou, foi você. Neudo, você chamou: olha, vem cá. Por que aconteceu isso aqui na sua casa? Não, minha mulher aí, cara. Minha mulher descontrolada. Por que seu filho é assim? Não, minha mulher não sabe criar meu filho. A gente tende a isso, irmãos. A gente tende a isso. A responsabilidade é nossa. E aí, o que Deus fez? Agora que é a coisa interessante. O que Deus fez? Ele foi e colocou, a consequência do pecado foi imputada em sua medida. Então, ele colocou lá, ele foi listando quais são essas consequências. Aí Deus falou assim, né? E Adão disse: porquanto destes ouvido a sua mulher... Não. Então, o Senhor Deus disse, versículo 14. Então, o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o ventre andarás e pó comerás, todos os dias de sua vida. Então, essa foi a consequência para serpente. Aí ele foi lá e falou, e disse à mulher: multiplicarei grande a tua dor e a tua a concepção, a sua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Consequência do pecado para a mulher. E aí ele falou para Adão. Agora vamos lá para Adão. Adão disse: deste ouvido a sua mulher, comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Deus não vai amaldiçoar a gente não é amaldiçoado, né? A gente é abençoado. Só que a consequência é maior para você. A consequência não é só para você, é para você e para quem está do seu lado, e para a sociedade que está ao nosso redor. Então a gente tem consciência que Deus traz para nós, como homens, a responsabilidade não só da sua família, da sua mesa, mas também de tudo que acontece a partir daí, porque foi para você que Deus deu a missão. Foi para você que Deus entregou o que Ele quer que seja feito. Então, que seja assim, irmãos, que a gente tenha essa consciência de que nós temos a responsabilidade. Né? Eu só quero completar aqui a nossa reflexão, né? Para não ficar muito longa, e eu tenho ainda a perguntinha para fazer para vocês. Pulando lá para o Novo Testamento, a gente tem a história do filho pródigo, que todo mundo talvez já tenha ouvido, né? Uma história muito famosa. Mas eu não quero falar sobre o filho pródigo e nem sobre o filho mais velho, o filho mais novo, que normalmente é essa a história que é contada. Eu quero falar sobre o pai. Quem era aquele pai? Jesus começou a contar aquela parábola e ele estava falando dele, irmãos. Ele está falando do pai perfeito. É isso que eu quero que a gente entenda, que a gente seja revelado para nós hoje. Deus estava falando dele mesmo. Jesus estava falando dele mesmo quando ele falava do Pai. Então, lá na parábola do filho pródigo, em Lucas, o pai, que era dono, né, daquela fazenda, disse, Lucas 15, 11, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu. E aí as coisas foram acontecendo, e
é interessante que aquele pai, ele primeiro, ele tomou responsabilidade. Quando o filho pediu a herança, ele foi generoso. Quando ele viu aquilo acontecer, ele foi responsável, porque ele ficou pensando no que aquele filho, aonde o filho tinha ido. O pai foi justo, pacificador na relação com o irmão que ficou. O pai, quando o filho voltou, ele estava pronto para festejar. A gente vive o choque de gerações, né? E às vezes a gente é sisudo pra caramba, né? A gente é bem sisudo às vezes. Às vezes tem aquelas piadinhas chama de Gen Z, né? A geração Z, para quem tem os filhos mais velhos. Aí conta aquela piada e eu não entendo. Por que você está vendo isso? Por que você está olhando e não estou entendendo nada? Quando ele vai mostrar, olha aqui, está rindo do quê? Você vai olhando no celular, é um negócio todo sem graça. Né? A gente é sisudo demais. A gente precisa de entender nossos filhos e viver, né, esse mundo que eles vivem. Porque é na mesa que acontece a cura. E é na mesa que a gente vai entender o que Deus tem para nos dar. O que Deus tem para dar para o outro. Porque foi na mesa que Deus resolveu fazer o último evento da entrega do seu filho. Porque é na mesa que você mostra o seu valor e entrega para os outros aquilo que você preparou, o pão e o vinho que está no seu coração. Nós somos chamados para algo maravilhoso, que é resgatar aquele momento em que a gente andava com Deus. Então eu queria fechar essa mensagem colocando isso, essa revelação de que, como a gente falou no Éden, quando o equilíbrio acabou, Deus chamou de novo a gente em Jesus para que a gente ocupasse novamente aquele jardim cheiroso, iluminado. E é isso que a gente tem que buscar todos os dias. Lá naquele finalzinho, quando Jesus chegou, isso foi uma observação que o pastor Calil fez, que eu achei muito interessante, teologicamente profunda, né, para variar. Aí ele falou para você, o homem, quando viu que estava nu, ele usou folhas de figueira para poder se tampar. Eu não tinha visto esse detalhe aqui. Aí, só que ele falou, sabia que folha de figueira dá uma coceira danada, e é um improviso danado, ela vai, toda hora você tem que trocar, né? Eu falo, olha só, mas quando Deus veio, olha só que pai maravilhoso. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de pele, e os vestiu. Até hoje, uma das roupas mais nobres é de pele, que a gente sabe que ela protege do frio, né? Ela protege dos espinhos. Então é algo perfeito. Então a solução vem de Deus, que é perfeito. A restauração daquele lugar do jardim foi feita ali, em Deus, né? Ele é que fez o equilíbrio de novo. Então, eu queria terminar isso aqui, a gente vai colocar uma perguntinha ali, mas antes disso, eu queria chamar a atenção de vocês para Coríntios 13. E vocês sabem o que fala em Coríntios 13? O amor, né, gente? É isso que transforma, que cura. Tudo que a gente precisa acontece a partir do amor de Deus para a gente. Então, a descrição do amor toda que tem em 1 Coríntios 13 termina o seguinte, né? O amor é sofredor, o amor é benigno, e aí vai. E ele fala no final o seguinte, no versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado.
Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, escorria como menino. Mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então eu conclamo a você que você não seja mais menino. Porque você tem um pai. E tudo que aquilo que está doente dentro de você, aquelas coisas que aconteceram com seu pai, ela é totalmente refeita em Jesus. E eu quero te desafiar para a gente terminar. Vai aparecer de novo ali, você vai colocar o QR Code aí. Eu quero te desafiar a colocar a resposta dessa outra pergunta. Defina a sua relação com seu filho em uma palavra. Vai lá, coloca aí. Oh, desculpa. Vem coisa boa aí, irmãos. Olha, que coisa linda. Quando a gente entende. Somos simplesmente homens que procuram o Pai para andar com Ele no Éden, o Pai perfeito. Diga sempre ao seu filho que o ame e abrace Ele. Quanto mais velhos vão ficando, mais isso vai ficando complicado, gente. Para quem tem filho pequeno, faça isso intencionalmente, viu? Não deixe de fazer isso. Isso vai fazendo falta. Às vezes eu venho e faço... Eu sempre fiz isso, né? Porque a minha família não tem a cultura do abraço. A minha mãe, ela expressa de outro jeito. Meu pai expressava o carinho de outro jeito. Eu falei assim, eu não vou fazer isso com meus filhos. Eu quero abraçar meus filhos e tal. Aí, e eu consegui fazer isso. E agora eles são maiores. Toda hora eu tenho que falar, peraí, eu tenho que te abraçar. Porque eles começam a ficar espinhentos, né, Roberto? É uma dificuldade danada de beijar, de abraçar. E agora ele ficou alto. Fica aquele trem esquisito de levantar a cabeça para você beijar um homem, né? Ele costumava me abraçar, o Nicolas. E aí, teve uma vez que ele ficava, desde pequeno, me abraçava por trás. Aí teve uma vez que ele veio abraçando aqui. Aí falou, meu filho, só um pouco para lá, porque você já está grande demais, né? Mas nunca deixe de fazer isso, né? De amar, de falar para o seu filho. A gente tem muito aqui, quem é mais velho, vai lembrar que é a benção, pai, né? Benção. Essas são palavras de bênção, né? A gente não tem mais isso, mas... feche os olhos e lembre-se de seu pai. Se não teve um, seja um. Em qual perspectiva você trata seu filho? Para você? Com o que você trouxe? Ou com o que Deus te deu? Então vamos lá, olha só. Amizade, ensino, renúncia, amigão, prazer, força, companheirismo, novo, misericórdia, carinhoso, amoroso. Olha só que coisa linda, irmãos. A gente prova que existe uma transformação de uma geração para outra. Só para a gente ler isso aqui. Alguém acha alguma coisa ruim ali? Me fala, porque eu não estou vendo. Uma? Qual é que tá? Gula! Isso aí falta você ensinar para o seu filho, né? Mas olha só que coisa maravilhosa. Essa transformação, então o seu coração, ele tem que ser transformado a partir disso. A partir da experiência que Deus te ensinou. Guia. Olha só. Herói. Guia, né? Ai, tá falando mal do... Ai, guia, rapaz. Quem falou que era gula? Olha só. Agora que eu entendi, Marcelo. Então, que a gente transforme isso, né? Tudo que eu tenho lá
da foto que vocês viram do meu pai, que seja transformado em algo realmente poderoso com meus filhos, né? E é isso que trouxe a gente aqui e que motiva a gente aí, para quem já entende aqui. Quem é que vai para a Pafrana? Levanta a mão. Ó, a galerona aí, ó, bom demais. Para quem não vai, para quem não fez inscrição ainda, eu tenho até medo de falar, mas não é conversa de vendedor. A gente vai ter uma dificuldade bem grande de colocar outra pessoa, mas eu quero fazer um compromisso de quem estiver aqui, se quiser ir, a gente vai dar um jeito, porque eu já até fechei lá. A gente já chegou a 110 pessoas, né? Então, é sempre um momento. Aquilo significa algo em definitivo? Não, é um momento, né? Se você não pode ir, enfim, não tem. Mas é um momento em que você vai exercitar e tudo mais. Então, eu queria terminar aqui orando, e depois a gente vai só passar um filmezinho rapidinho aqui que foi feito, mas eu queria orar, eu queria que todo mundo ficasse de pé. Gilvan está aí ou saiu? Gilvan, vem aqui comigo, meu querido. Eu queria orar para que Deus te cure de qualquer coisa que você ainda carregue da imperfeição de seu pai. Esse é o mês dos pais, você vai ouvir várias vezes sobre pai, né? Várias vezes sobre pai. E eu quero que toda vez você lembre do seu pai, faça a honra para ele do jeito que tiver que fazer. Entregue para ele a honra que lhe deve, mas coloque no seu coração de perdoar o seu pai. Porque talvez alguma coisa que não é perfeita agora, veio dessa sua falta de entrega. Então, eu queria que você fechasse os olhos agora. Gilvan vai orar pela gente aqui. Gilvan, eu sei que ele tem uma relação bem intensa com seu pai, e cheia de curvas, cheia de coisas que aconteceram. Então, você é a pessoa própria para poder orar pela gente, para poder curar a gente disso, irmãos. Não deixe que nada te leve, te coloque isso lá entregue para os seus filhos, algo que você nem quer para você, pelo amor de Deus, não faça isso. Entregue ao Senhor, coloque no altar, feche os olhos agora, coloque no altar tudo aquilo que seu pai não te entregou. Deixe que Deus cure o seu coração, a sua mente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por essa palavra, meu irmão. Foi edificado, eu creio que todos nós fomos edificados. E enquanto eu vinha para cá ouvindo a palavra, que eu tive um pequeno atraso no preparo, no deslocamento para cá, eu vim orando, intercedendo, e eu senti no coração que eu deveria compartilhar um pedaço do meu testemunho. Aí eu falei, eu não vou tomar a palavra do Jefferson não, mas Deus, se o Senhor realmente quiser que eu faça parte dessa exposição, eis-me aqui, mais uma vez, eu me coloco na vulnerabilidade do Espírito. E queridos, a relação minha com meu pai, ela é hoje uma relação de um amigo profundo, de um pai para um filho, de um filho para um pai, em que tem honra e que tem respeito, mas nem sempre foi assim. Por volta dos meus 24 anos, eu descobri que eu precisava perdoar meu pai, e eu tinha uma relação afetiva com ele, como talvez você tenha com seu pai, super tranquilo, de respeito, de partilhar, mas alguma coisa parece que não era profundo, alguma coisa parece que era superficial. E orando durante 1 ano e alguns meses, orando, jejuando para entender isso, um dia Deus me falou, você precisa perdoar o marido da sua mãe, na pessoa do seu pai. E aí eu entendi que o meu pai, ele para mim era o melhor homem do mundo como meu pai, mas talvez um dos piores homens como marido da minha mãe.
E eu entendi que eu carregava as dores da minha mãe e me afetava na minha relação com meu pai. Eu gastei praticamente 1 ano e 2 meses para eu conseguir entender e liberar o perdão sobre a vida do meu pai. Entregar o perdão. Porque um perdão que está retido, ele fala sobre a ineficácia da cruz de Cristo para nós. E nenhum de nós temos a ousadia de falar que aquela cruz não foi suficiente para nós, para qualquer pecado. E aí quando aconteceu isso, eu liguei para ele e falei: pai, esse final de semana eu não vou estar de plantão e eu queria passar um tempo com o senhor. E a gente estava a uma distância de 1.100 e poucos quilômetros. Eu falei: eu ando 700, eu ando 300, a gente encontra e vamos passar um tempo junto? Vamos. Passei na cidade, peguei minha mãe e nós fomos. Eu e ela, chegamos lá, encontramos, ficamos lá, tivemos uma cesta legal, sábado muito bom. Quando terminou o café da manhã no domingo, eu falei: mãe, vai passear, vai ver as araras, ver os bichos. A gente estava num hotel fazenda bacana. E eu falei: pai, eu preciso ter uma conversa com o senhor. E a gente entrou para o quarto e por volta de 9 horas da manhã até meio-dia eu tive uma conversa de um pai para um filho, de um homem para um homem, e o Senhor pôde restaurar a nossa relação. E naquele momento eu consegui enumerar tudo aquilo que pudesse talvez manchar a minha relação com meu pai, desde os meus 3 anos mais ou menos. Algo que ele ficou escandalizado, que nem ele lembrava. Meus queridos, depois disso, parece que as comportas dos céus se abriram grosseiramente sobre a minha vida. E nós viemos construindo uma relação. Meu pai mudou comigo, ele continua sendo o melhor pai do mundo. Meu pai mudou com a minha mãe, talvez em poucas coisas ele piorou, em outras ele melhorou. Mas isso me afeta? Não me afeta mais. Porque um perdão liberado, meus queridos, não passa mais sobre o domínio da acusação ou da mágoa retida no seu coração. Toda vez que um erro dele se repete, eu falo assim: graças a Deus, porque já está perdoado. Obrigado, Jesus, pela sua cruz. E essa é a nossa relação que nós vamos construir com os nossos pais. Talvez você já não tenha seu pai mais, ele morreu. Talvez ele está em outra cidade, você não sabe nem para que rumo que ele está. Mas nós somos corpo, alma e espírito. E você precisa testificar à sua alma que esse sentimento ruim não pode frutificar na sua vida e você não pode transgredir ele em herança maldita aos seus descendentes. Espiritualmente você pode quebrar esse laço. Você pode orar. Você pode jejuar. E você pode receber a capacidade de perdoar o seu pai. Se seu pai estiver dentro de uma cédula, de um túmulo, faça uma carta. E vá até esse lugar. E leia naquele lugar simbolicamente essa carta. E entregue esse perdão. Não é para que os mortos te perdoem, mas é porque já perdoado, você possa proclamar na região celestial que não há acusador sobre a sua vida. E essa é uma herança que você não vai permitir para os seus descendentes. Queridos, é muito sério. A relação de um pai com um filho, ela é muito séria. Eu costumo dizer que uma mulher transformada, convertida, ela edifica o seu lar. Um homem transformado, convertido, ele edifica gerações. Eu fico imaginando se Adão e Eva já tivessem filhos, dificilmente eles teriam sido expulsos do paraíso. Porque Deus, ele cria o homem e a mulher com o propósito de dar o Éden
para que a família habite ali. E a relação de um pai com o filho, ela muitas vezes é quem coloca a gente fora do Éden. Então eu queria compartilhar esse testemunho no desafio de que o dia dos pais está chegando. Talvez possa ser mais um dia dos pais comum na sua vida. Talvez possa ser o último de você com seu pai. Talvez de você com seu filho. Misericórdia. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. E nós também não agimos pelo medo, mas nós agimos pela convicção do amor, em que nós, amados, entregamos em amor aquilo que a gente não pode reter. E o perdão é uma dessas coisas. Então corra, não faça como eu, que precisou de 1 ano e alguns meses para construir isso. Daqui para domingo você pode construir essa atitude. O perdão, ele é uma atitude, ele é uma decisão. Mas você pode construir. Não retenha. Curve sua cabeça. Como homens, ministros da sua casa, como sacerdote da sua casa, você blinda a sua casa com um coração puro. Coração que não retém o pecado. Que não retém a mágoa, que não retém o perdão. E eu quero nessa noite, a unção que o Senhor me deu naquela oportunidade, compartilhar em espírito, para que você ame o seu pai, para que você testemunhe na vida do seu pai, o pai do filho pródigo, que estava disposto a tudo, menos a perder a relação com seu filho. Honre o seu pai, honre inclusive pelos erros dele. Como assim? Eu vou enaltecer um pai pecador? Você vai enaltecer a natureza de um homem que se dispôs a frutificar em vida. O resto, o Senhor vai construir na vida dele. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa noite. Como homens posicionados, ó Pai, nós viemos clamar pela misericórdia do Senhor, para que a relação, Deus, de um pai e um filho possa ser restaurada. Seja em memória, seja no agora, ou por uma ligação. Mas Deus, eu te peço brevidade na vida de alguns irmãos aqui, para que esse perdão seja liberado. Para que uma relação testemunhal de amor, de compaixão seja construída, e não mais de cobrança, de julgamentos e condenações. Pai, nessa noite nós te pedimos um coração quebrantado, que seja capaz de dar, e não apenas receber. Obrigado pelos pais que o Senhor nos deu. Obrigado pelo Pai que o Senhor se revela a nós em todo o tempo, e pelo esforço em dando o seu Filho, nos revelar a natureza devida de um Pai. Eu te clamo, Pai, um tempo novo, de paz com seus filhos também. Que seja uma relação, Deus, de entrega, que seja uma relação de cumplicidade, de confiança, de amor. E que cada dia nós, como os pais, possamos saber amar, respeitar a mãe dos nossos filhos, para que gere segurança, para que renove a esperança de construir e viver no Éden que o Senhor tem para nós. Nós queremos abençoar, ó Pai, todos os homens que aqui estão, com toda a sorte de bênção sacerdotal, para que sejam a expressão do amor de um pai para com um filho, onde eles forem. Queremos te pedir que o Senhor abençoe, ó Deus, em todo o tempo, a programação do Papai Offline, todo momento que vamos estar ali com os nossos filhos, que possamos gerar memórias afetivas, sim, mas também testemunhar o amor, a misericórdia, a amabilidade, o cuidado, o zelo e a entrega
nós entregamos a Ti, ó Pai, a nossa vida. Obrigado, porque o Senhor sonhou conosco. Obrigado, porque podemos, sendo pais, desfrutar de um pouquinho daquilo que pode ser o Seu sentimento por nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, pode sentar, a gente já está. Só eu queria colocar aqui, coloca o filmezinho aí, Murilo, para quem está aqui no e está no grupo lá do Papai Offline, tem a primeira tarefa, tá? Seus filhos. A pergunta, a afirmação é: eu amo meus filhos, estou offline para. Então aqui alguns dos nossos artistas aqui fizeram a resposta já. Então vai lá, põe aí, Murilo. Filhos, Nicolas e Murilo, eu amo vocês. Estou offline para poder expressar na prática esse amor que Deus entregou a mim e que eu intencionalmente entrego a vocês. Opa. Então, pessoal, é com felicidade que queremos dizer, né, que estamos aguardando o Papai Offline com muita alegria no coração, né? Essa oportunidade que Deus nos dá para exercermos esse dom da paternidade, né? Estarmos juntos, e eu amo muito minha família e agradeço ao Senhor todos os dias por isso, né? E quero aproveitar esse evento para estarmos mais conectados e verdadeiramente podemos estar juntos. E você, meu filho? Eu amo meu pai porque ele me referência e meu amigo. E você, Nicolas? Eu amo meu pai porque ele me ensina sobre Deus e a Bíblia. E você, Cecília, o que você tem a dizer? Olha para cá. Para eu ficar com meu pai. Esses são meus filhos, meus tesouros, Gabriel e Samuel. Eu amo eles de coração porque são um tesouro, um presente que Deus me presenteou com a missão de criá-los sobre o reino de Deus. E desde que nós conhecemos o Papai Offline, há 6 anos atrás com o Gabriel, eu aprendi a importância de estar offline com eles, conectando emoções, conectando com a natureza, conectando com comunhão. E desde então eles sempre estão na expectativa de cada ano de fazer mais um Papai Offline. Gabriel está indo para o 6º e o Samuel para o 5º. Estaremos lá juntos, conectando com a natureza, conectando com todos os irmãos da igreja. Até lá! Tudo bem, meus irmãos? Estou aqui com a Maria Fernanda. Esse presente, essa joia que Deus confiou a mim e a minha esposa, para que eu possa exercer a paternidade, esse dom maravilhoso, esse dom divino, onde a gente pode transformar vidas, transformar gerações. E o Papai Offline é uma oportunidade que a gente tem de colocar em prática tudo isso. No momento que a gente se conecta 100% com nossos filhos, a gente se dedica 100% a eles e que a gente desconecta do mundo real. Seria ali do celular, do trabalho, das redes sociais, e que a gente tem um tempo único ali com nossos filhos, que a gente pode conhecer outros pais que também comungam do mesmo propósito. Nossos filhos podem fazer amizades verdadeiras. E esta será a 2ª edição, que a Maria Fernanda estará presente. Uma oportunidade maravilhosa. Então eu queria encorajá-los também a viver esse momento de maneira dedicada a seus filhos e que possa realmente criar memórias afetivas eternas para os seus filhos, entre você e seus filhos. É isso, meus irmãos, que a gente tenha um maravilhoso Papai Offline. Maria Fernanda, você gosta do Papai Offline? Sim! Muito? Sim! Maravilha! Um abraço, fique com Deus. Aos meus filhos, Newton e Lívia, o papai estará offline para se conectar com vocês. Estarei offline para o mundo para que nós tenhamos um fim de semana em que os nossos corações estejam unidos. Assim, joia demais, né? Uma salva de palmas aí. Só coloca o filme, então, para a gente terminar e lançar o nosso filme aí, tradicional do Papai Offline. Põe lá, Murilo, esse último filmezinho aí. Ora, tem um comunicado importante aqui para fazer. Vai lá, Carmel. Gente, eu não quero ir pra escola, eu quero voltar pro Papai Offline. Por quê?
Porque é muito divertido lá e a gente tem tanta coisa e ficar agarrado com o papai é ótimo. Delícia! E essa pulseirinha aí? Mostra pra todo mundo. Essa é a pulseira VIP do camping. Então vamos voltar pra lá? Vamos. Partiu Papai Offline. E aí a gente não precisa mais pegar a pulseira. Eu vou com essa mesmo e não vou soltar. Tá resolvido. Então dá um beijoca. Deus te abençoe. Uma barraca, um colchão, um pouco de diversão, um pouco de improvisação e muita comunhão. Essa é a nossa experiência no Papai Offline. Todo ano tem sido melhor. A gente tem descoberto que a convivência entre pai e filhos e filhas tem sido cada vez melhor quando a gente investe nisso. Então, um final de semana por ano a gente tira para ficar junto, só a gente. Todo ano é bem melhor. Espero que para todos também tenha sido muito bom. Um momento realmente de comunhão com meu filho tem valido muito a pena. Foi um momento de resgatar comunhão, um relacionamento com meu filho. Foi um momento maravilhoso onde podemos conversar de coisas que na correria do dia a dia a gente não consegue parar para poder refletir, escutar e se relacionar, entender o ponto de vista um do outro. Foi uma das melhores experiências que eu passei com meu filho. É um dos maiores projetos que eu já vi que visa união, participação, comunhão e integração de tantas pessoas boas no mesmo local. O Papai Offline é a ferramenta que Deus deu pra gente para que a gente possa estar mais integrado com nossos filhos, ter aquele momento de cumplicidade ali e agregar, valores a eles. Estabelecer pontes, laços de confiança entre nós e nossos filhos. E o incrível é que a partir disso eu amplio a minha compreensão do que é ter um pai que me trata com exclusividade. Não tomo banho, tô offline, mamãezinha, não desespere, da cachoeira eu vou. Não tomar banho, está offline, a mamãezinha, não desespere, na cachoeira eu vou pular. Amém, amém. Deus abençoe. Encerrado o nosso Papai Offline. Está lá ainda o hambúrguer do Bibas está lá, né? À nossa espera. Amém. Deus abençoe. Oi. Só canta a última aqui. Bendito é o Rei. Bendito é o Rei. Bendito.